Então, pessoal, vamos falar aqui um dos episódios mais marcantes que marcou o mundo ocidental, que nada mais foi do que a passagem de duas idades, a idade moderna para a idade contemporânea, que nada mais foi do que a Revolução Francesa. Então, vamos a algumas questões aqui. Você já ouviu falar em Bastilha? Se sim, o que ouviu? Se não, o que acha que se refere? Então, gente, a Bastilha era a prisão na qual os adversários políticos da monarquia francesa eram confinados durante o antigo regime. Número 2. Que razões você acha que levou o pintor Robert a pintá-la tão grande? Esse pintor do século XVIII. Então, a imagem do pintor transmite uma sensação de grandeza que não correspondia à realidade. O pintor está preocupado em representar no quadro o tamanho da repressão praticada pela monarquia francesa dentro da Bastilha. Ao pintar tão grande fora dos padrões reais, busca legitimar sua destruição e o movimento que se opunha à sua existência e impressionar aqueles que não a conheceram de perto. E tem outra coisa, pinturas representando o episódio costumam mostrar a Bastilha bem mais do que ela de fato era. Veja como a Bastilha parece gigantesca diante das pequeninas figuras humanas, né? Na realidade, sua torre mais alta não ultrapassava 22 metros. Vamos aqui para a terceira questão. A queda da Bastilha lá em 14 de julho de 1789 marcaria o início da Idade Contemporânea, como eu já havia dito anteriormente. Vamos fazer a suposição sobre o porquê de tal acontecimento ter sido usado como marco de início de uma nova era. Vamos à resposta. A queda da Bastilha marca o início da Idade Contemporânea por simbolizar a destruição do poder da monarquia absolutista francesa, já que sua prisão representava o poderio dos reis sobre o resto da população. Sua destruição serve de metáfora para pôr fim aos privilégios da nobreza e do clero na França, para a criação de uma constituição e para o fim das prisões arbitrárias sem o prévio julgamento. Vamos aqui para uma quarta questão. Com o objetivo de resolver a crise financeira do reino, Luís XVI convocou uma reunião da Assembleia Geral dos Estados Gerais para o maio de 1789. Duas questões sobre isso. O que era a Assembleia dos Estados Gerais, senhores? Então, a Assembleia dos Estados Gerais era a reunião dos representantes dos três ordens dos estados do antigo regime. O clero formava o primeiro estado, a nobreza o segundo, e o resto, os grupos não privilegiados formavam o terceiro estado, que representavam cerca de 96% da população francesa. B. Por que o sistema de votação na Assembleia provocava divergência? Vamos lá. A Assembleia dos Estados Gerais, cada estado teria direito a um voto. Assim, apesar de o terceiro estado ter um grande número de representantes, suas propostas seriam serem perdedoras. Por isso, o terceiro estado reivindicava o voto por cabeça. A divergência acerca do sistema de votação acabou precipitando os acontecimentos que deram início à Revolução, com o terceiro estado reunindo-se em separado, declarando em Assembleia Nacional e jurando elaborar a Constituição para a França. 5. Quais foram as primeiras medidas revolucionárias anotando-nos? Com anotações, as frases que sintetizam o sentido comum a todas elas. As primeiras medidas revolucionárias, vamos a elas, hein? Coisa interessante. A abolição dos privilégios da nobreza, isenção, vamos lá entre parênteses, hein? Isenção de impostos, direitos de caça, monopólio, cargos públicos mais altos, direito de exigir trabalho dos camponeses, fecha aspas. Fecha parênteses. Declaração dos direitos do homem e do cidadão, liberdade de pensamento, igualdade de todos perante a lei, soberania popular, confisco das terras da igreja e constituição civil do clero, o que transformava os religiosos em funcionários públicos. Interessante isso. As primeiras medidas revolucionárias
eliminam os vestígios feudais da sociedade francesa e se estabelece um novo contrato social, baseando-se na igualdade perante a lei, na Constituição e na monarquia parlamentar, que agora deixa de ser absolutista. Vamos lá, a sexta questãozinha aqui, hein? A República Jacobina, entre parênteses, 1793-1794, foi ao mesmo tempo o mais democrático e o mais violento fase da Revolução Francesa. Explique por quê. Vamos às explicações. Durante a República Jacobina, foram aprovadas as medidas mais radicais da Revolução Francesa, ampliando-se a participação popular através do voto universal masculino e foi abolida a escravidão nas regiões coloniais. Além disso, outras medidas como o fim da prisão por dívidas, os projetos de educação pública gratuita, o tabelamento de preços e salários, beneficiando as camadas populares francesas. Outra coisa, a violência jacobina ganha destaque na perseguição àqueles que eram considerados inimigos da Revolução. E assim, os girondinos que criticavam o governo jacobino, né, padres, nobres e camponeses contra-revolucionários e especuladores que escondiam alimentos foram, por diversas vezes, condenados à guilhotina. Vamos aqui para uma quarta questãozinha, hein? Quarta não, sétima. Que fatores levaram o diretório ao fim? Né? Resposta. As crises econômicas e o medo da radicalização popular levaram a burguesia a convocar o golpe de 18 Brumário, que pôs fim ao diretório. Interessante esse período. O que levou a burguesia a chamar Napoleão Bonaparte. E assim Napoleão Bonaparte chegou na França e disse: chega de revolução, a França precisa de paz. Bom, é isso aí, senhores. Espero que tenham gostado. E se puder, se inscreva nesse canal e deixe seu like. Muito obrigado, tá bom? É isso aí.